E hoje, Cristina Werner, maravilhosa, esteve com a gente lá na igreja. E eu agradeci, falei, que bom que você estava lá, porque o que você falou tinha que ter sido falado do jeito que foi falado. Assim, de frente, lá da frente da igreja, com aquela autoridade feminina que você trouxe e colocou. Eu fiquei muito feliz de você ter ido. Eu orei por você e falei, Deus, em nome de Jesus, que Covid não chegue perto dessa mulher. Né? Que de verdade, assim, que bom que você estava lá. Que bom que você estava lá. E ela trouxe uma mulher para a gente hoje, com uma leitura que ela trouxe para a gente abrir os olhos e que a gente fez uma leitura diferente, uma leitura mais feminina do texto, tomando, assim, deixa eu falar, acho que foi até uma denúncia, sabe? Eu vi até como uma denúncia a uma leitura que a gente faz e que a gente não se percebe fazer. Então, foi muito, muito rico de uma... Eu tô muito mexida. Eu até falei para as meninas, hoje eu vou falar pouco, porque eu tô muito mexida. Eu tô muito mexida com esse aspecto relacional e transgeracional que foi vivido na família de Abraão e de Sara. E Cristina é uma mulher que tem 35 anos já como terapeuta, como psicóloga, e eu sei que ela ama ajudar as pessoas. E, e ela vai nos ajudar a entender melhor esse texto agora. Ela vai nos ajudar a conversar um pouquinho sobre a vida da Sara nas mãos de Abraão, né? E eu quero começar te dando muito boa-vinda. Muito obrigada, Maristela, Elaine, que bom que vocês estão aqui também. Delícia ter vocês. Nossa, queria que tivesse cheio de mulheres aqui, mas assim a gente acha que a dinâmica fica melhor. E Cristina, muito bem-vinda. Eu quero começar te perguntando por que você escolheu Sara, porque Sara foi a mulher que você escolheu para nos trazer a mensagem, a palavra nessa manhã, o bate-papo. E fala pra gente aí o porquê. Bom, boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria estar com vocês, em especial hoje vendo a Suzana, que está debutando nesse espaço conosco. Suzana, que maravilha te ver, né? Muito bom ter você aí. Também as minhas queridas colegas, que todo domingo à noite a gente tem se visto, eu da ponta de cá, como ouvinte, hoje com vocês, né? A Márcia, a Maristela e a Elaine. Então, eu escolhi a Sara, na verdade, eu tinha escolhido outra mulher, eu tinha escolhido a Eva. Ah, Mas aí a Ruth quis falar de Eva, eu falei, não tem problema, eu vou falar de outra mulher. Queria começar dos primórdios, mas, na verdade, como eu acho a história de Adão e Eva, na verdade, uma fábula sobre a criação do mundo, uma história sobre a criação do mundo, e eu acho que quando a gente começa mesmo a história dos personagens, é com Abraão e Sara, né? Que é o nosso grande patriarca mor, inclusive o patriarca de 3 religiões monoteístas, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Todas as suas vertentes, e a Sara, nossa grande matriarca. Então, não falando de Eva, para não repetir, bom, melhor falar da matriarca, porque com ela as coisas começaram. E até porque a matriarca sabe das coisas. É tipo aquela avó que a gente vai e senta aos pés da avó no fogão, na cozinha, que é lugar dos afetos, que é quentinho, né? E a gente ouve a avó contando, você fica assim, nossa, quanta sabedoria. E acho que Sara era bem interessante. Eu tenho um colega judeu que escreveu um livro chamado A Bíblia, versão não autorizada. Eu tive a alegria de ser uma das consultoras, junto com o rabino de Salvador, que ele brinca que é o rabino primaz do Brasil, não existe esse título, né? Mas é um amigo querido, e mais um reverendo metodista, e eu estava lá também, a única leiga lá no meio desse povo da religião. E esse livro, muito interessante, que o Adam Ginsburg, ele coloca que a Sara foi a primeira coroa enxuta da história. Porque, na verdade, a Sara, apesar da idade avançada, ela ainda despertava muito olhares, né?
Eu acho que a primeira coisa que me. Isso eu não disse à igreja, no culto hoje, na pregação na igreja, e vou tentar falar, não falar do que eu falei, mas até justificando. Eu acho muito legal essa possibilidade de você resgatar o erotismo, a beleza, a sensualidade de uma mulher mais velha. Né? Nós vivemos um mito da beleza que a gente vê, inclusive, em livros de algumas feministas, a Naomi é uma delas que escreve sobre isso, né? Como a gente vive numa ditadura, que a gente tem que ser magra, que a gente tem que ter com o corpo assim assado, que existe uma norma social vigente, exigida das mulheres, como se o tempo não pudesse passar para nós, né? E eu gosto muito das minhas rugas. Eu não sei, posso até que venha a falar o contrário, mas nunca fiz uma cirurgia plástica e não pretendo fazer nada contra quem faça. Mas eu acho que cada uma das minhas ruguinhas tem uma história. E eu, quando eu olho para essa aqui foi daquele momento, barra pesada. Porque chegar aos 60 e não ter vivido momentos barra pesada, pelo amor de Deus, você não viveu, né? Volta para trás para tornar a viver. Então, eu gosto, né, dessa ideia de Sara como uma mulher que ainda, apesar da idade, ainda despertava interesse, ainda era reconhecida como uma mulher muito bonita. Isso é muito legal, quer dizer, nós temos uma beleza que é típica de cada fase de nossa vida. Eu acho meio esquisitinho a gente querer parar o tempo e estar tá com uma certa idade, usando roupinha assim, de 20, 30, querendo ter umas coisas assim, uns corpinhos, e aí você faz qualquer coisa, né? Você se corta aqui, se corta ali, injeta ali, e nisso você pode ter embolias, paradas respiratórias, e quantas mulheres perdemos nas mesas de cirurgia, tentando entrar num shape, num padrão. Eu acho muito bom que agora nós estamos vivendo uma certa liberalidade dos corpos, né? Inclusive enfrentando a gordofobia, né? Que é essa fobia que as pessoas têm das pessoas que têm um pouco mais de peso, né? Então, eu acho muito legal. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo, que ela teve uma história de mãe e de mulher, né? Uma mulher que teve muita dificuldade para engravidar. E a gente ouve, às vezes, até hoje, né, expressões muito pejorativas do tipo útero seco, né? É muito feio isso, uma mulher oca, né? Nossa, um horror isso. E aí, a última perguntinha que eu fiz na enquete da CBPT ontem, né? Da minha última pergunta, que eu não comentei no público, era se uma mulher precisa ser mãe e ter filhos para se sentir plena como mulher. Graças a Deus, só 11% falaram que sim. Os 89% falaram que não, porque realmente a gente não precisa. Nós somos seres humanos que vivemos, cada um tem uma história. Porque senão vocês já imaginaram que tristeza para as mulheres que por um acaso casaram e não conseguiram gerar uma vida, como elas devem se sentir com menos valia? Não, não, não. Você tem a sua história. Essa história contempla os filhos, essa não contempla, essa contempla mais de um filho, essa contempla filhos de um recasamento, né? Essa contempla filhos adotados, essa contempla filhos socioafetivos, porque hoje nós temos 4 maneiras de exercermos a maternidade, né? Não só biológica. E aí eu acho muito legal pensar que não é a maternidade que nos define, mas nós definimos a nossa maternidade quando as temos, que é a forma como nós criamos os nossos filhos e filhas. Ninguém é obrigado a ser mãe. Mas se você assume esse compromisso, então vamos fazer bacana. Eu sou da máxima que tudo que tem que ser feito deve e merece ser bem feito. Mas eu não acho que maternidade é para todo mundo, nem paternidade, né? Porque paternidade esculhambada é melhor nem se candidatar a ser pai. Porque, pelo amor de Deus, somos cheios de candidatos assim. Então, uma outra coisa da Sara é essa, assim, esse sofrimento por não conseguir ser mãe, e vendo depois ela na amorosidade que tinha, aquela pressão de ter que dar dinastia, né? Ela então cede que Agar tenha uma relação com Abraão, e Agar, quando fica grávida, menospreza, né, a Sara, o que não é uma coisa legal, porque na verdade eu já trabalhei com um grupo de gestantes, uma coisa eu aprendi, pessoas que queriam, não, queriam ter filhos, né? Quando você está numa situação dessa, né, nós estamos aqui em 5 mulheres. Se a Elaine engravida e a Suzana não, ou se a Maricela engravida e a Márcia não, nem a Elaine nem a Márcia vão estar roubando a oportunidade das outras de engravidar. Engravidar não é Enem, que eu roubo a vaga do outro, que eu ocupo uma vaga do outro. Né? Maternidade é uma coisa que pode acontecer para todo mundo ou para ninguém. Então, essa coisa de você estar grávida e você fica muito orgulhosa de si e desdenha quem não está, é feio. Né? Então, esse ponto eu também não coloquei, mas me chama a atenção. Né?
da Agar ter agido dessa maneira, né? E a outra coisa é a própria relação conjugal, né? De novo, eu acho que a gente não pode entrar na loucura do marido, né? E nem o marido entrar na loucura da mulher. Por exemplo, a história da Abigail, né? E o poderoso Davi passa por lá, pede pouso, aí o louco do marido da Abigail, não vou dar nada. A Abigail, o que é isso, maluco? Vai lá na madrugada, faz pão, cozinha lá um franguinho, pega lá os servos dela e vai lá entregar as coisas para Davi. Foi tão esperto, se deu bem, né? Depois que casou com Davi, né? Nossa, excelente. Trocou de marido para um marido mais interessante, porque esse outro não devia pensar direito. Então, tem hora que a gente não pode fazer o que a gente chama na psicologia de folia dele, né? Loucura 2. E eu acho que, de alguma maneira, os episódios que Sara protagonizou com Abraão, aceitando se passar por irmã dele, tanto com o faraó quanto com o rei Abimeleque, é um pouco ter entrado na loucura do marido. E aí eu gosto muito assim da proposta, o verbo bíblico, que é do admoestar. A gente não usa no dia a dia, né? Mas, por exemplo, Jetro, que nem era o nome do sogro de Moisés, mas era até um título que o sogro de Moisés tinha, né? Mas é o que a gente conhece como tal. O Jetro, por exemplo, admoestou Moisés numa determinada guerra lá que ele ia fazer. Para isso servem as figuras familiares. Então, eu acho muito interessante a gente não se furtar a este papel, que é o da admoestação familiar. A gente tem que exercer esse papel enquanto companheiro e companheira, enquanto pai, mãe, filho e filha, porque também a gente chega no momento que a gente já começa até a orientar e admoestar os nossos próprios pais e mães, né? Então, é estar a serviço do outro, que é para isso que a gente veio, a gente não veio a passeio. A gente veio para estar a serviço de instituições, de pessoas, de relacionamentos. Então, eu acho que Sara, nesse ponto, talvez ela pudesse ter argumentado um pouco mais, não sei se conseguiria, se teria força para isso, a força que Vasti teve, por exemplo, quando enfrentou a sua... Que nada, que eu vou lá ficar exibindo para esse povo, nada. Eu gosto muito da história de Esther e de Vasti, gosto até quase igual ou mais até Vasti, porque a Vasti foi extremamente corajosa e ela é execrada nas pregações, as pessoas acham que ela se rebelou. Não, eu acho que ela se valorizou e valorizou a relação, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer também, quando a gente percebe que a nossa parentela, seja ela da nossa camada de cima, pai, mãe, avô, avó, ou colateral, irmãos e cunhados, etc., ou filhos e netos, a gente precisa se posicionar. Não é fazer ingerência, especialmente na vida de filhos, porque sogra e sogro fazendo ingerência, pelo amor de Deus, ninguém merece isso, né? Mas, assim, a gente deve orientar, deve sugerir, e as pessoas tomam as suas decisões, né? Então, eu acho que é bacana também a gente trabalhar com essa ideia. Então, eu acho que esse foi o motivo. Agora, o motivo principal, que eu sempre gostei muito de Dona Sara, foi a tal da palavrinha prazer, que ela diz quando ela vai ter filho, que o anjo do Senhor diz, né? Ela vai ter filho. Ah, mas eu ainda vou ter prazer. E aí eu fico sempre assim, meio que olhando, sabe quando você passa a página, assim, meu tomara que esses tradicionais de cartola de plantão não vejam essa palavrinha. Porque se eles virem, eles vão querer trocar, vão querer botar, será que ainda engravidarei? E não é isso que Sara está falando. E eu, gente, olha, aqui vocês podem ver, tem uma quantidade X de Bíblia, aqui do lado tem, vocês vão ser explicação, porque eu li 25 Bíblias, no mínimo, inclusive Bíblias em inglês. Em inglês até gostei de uma delas, essa aqui, The Bible, an American Translation, ela fala em marriage pleasure, o prazer no casamento. Super interessante, né? A Bíblia de Jerusalém fala prazer também. Essa Bíblia aqui de Estudo Despertar fala em prazer sexual. Mas, ó, Tebe, caraca, Tebe fala em gozar. Fantástico. Agora, é fantástico, porque eles querem tirar. E aí, quando a gente pega algumas bíbliazinhas, por exemplo, essa aqui é uma Bíblia que ela fala em deleite. Ah, mas deleite não é a mesma coisa, não é? Tem uma outra aqui também, que é uma Bíblia comentada. Eu acho que é essa aqui, Almeida comentada, se não me engano, é essa, que também fala de deleite.
Então, assim, para que adulterar o texto bíblico? Porque a gente já pega traduções de traduções de traduções. Né? O texto do aramaico passou para o grego, passou para o latim, tem a Vulgata, tantas outras traduções, né? E é bom a gente ver, às vezes, em outras línguas, né? Que a gente descobre algumas coisas. Então, eu acho que uma das coisas que mais, terminando essa pergunta, que mais me interessa em Sara é a ousadia dela ter falado em prazer. E eu espero que os homens de plantão machistas não tirem essa palavrinha do Gênesis. Faz de que vocês não ouviram. Deixa quietinho lá, para a gente olhar de vez, isso é importante ler. E não aceitem deleite, não é um deleite, ninguém usa essa palavra. Né? É prazer mesmo, prazer. Ou, como diz a Tebe, com toda a autoridade, gozo. Né? Seria que, aí, inclusive, é mais duro com Sara. Eu murcha. Ai, coitada, ainda terei gozo. Quer dizer, realmente, na outra que eu tenho, ela disse que ela está depaperada, eu acho que é um nome assim, né? Também pesado. Mas é um dado real, a gente também tem que admitir que a velhice vai nos sugando uma certa energia física, mas vai aumentando assim, ó, desse tamanho a energia psíquica. Né? Eu acho que a gente vai trocando conhecimento pela sabedoria. E Sara, sem dúvida, danada. Ela realmente sabia o que ela estava perguntando. Foi isso. Cristina, no começo da sua fala hoje, você fez uma abordagem abrangente, trazendo muito do conceito também do masculino e feminino, mas me deu o entendimento de que você tinha um olhar para o humano que habita em nós. Uhum. Né? O seu olhar, a sua ênfase estava nessa percepção. Independente de gênero, existe um humano que habita em nós. Tanto que você trouxe a fala que nós nos construímos mulheres ou nos construímos homens, porque nós nascemos ali um humano que nasce. Né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância dessa construção e, obviamente, com referências, né? Uma construção saudável, uma construção equilibrada, uma construção debaixo da visão divina ou do propósito mesmo do divino para esse humano que nasce. Bom, eu acho sempre que a Ruá, que é o sopro divino, Deus coloca em todos os corpos, inclusive nos corpos discordantes de gênero. Né? Nós nascemos com um corpo que vai, na sociedade, no psiquismo e na afetividade, se transformando dentro da polaridade de gêneros, na binaridade de gênero, em masculino e feminino, e haverá corpos que também se transformarão em não binários, e nem masculino, nem feminino. Né? Então, a gente tem que ser, por isso que eu gosto de usar a palavra todes. Né? Não é Todd de todinho nesse carro, não. Todes de todos, no sentido assim, não é homem nem é mulher. E a pessoa tem o direito de não se entender no gênero feminino, nem no gênero masculino. E quem sou eu, como diz o Papa Francisco, lá em pé no avião, quando ele saiu do Brasil, de meu Deus, esse avião se der um solavanco, o Papa cai no chão. Mas ele é tão corajoso, esse homem, né? Inclusive em falar as coisas que ele fala. O Papa Francisco, dizendo, quem sou eu para julgar os gays, né? E atualmente a CNBB esse ano deu um salto qualitativo, né? Quando trouxe a campanha da fraternidade, falando da população negra, LGBT, mulheres, indígenas, né? Porque a gente tem que olhar, ter esse olhar pelas populações que estão naquele cruzamento de opressões que a Kimberly Crenshaw, que é uma jurista, professora americana, negra, e ela trabalha com esse conceito da interseccionalidade, né? Que ela fala que é como se fossem ruas que se cruzam de opressão, né? E que quando você junta essas opressões, que entra cor de pele, a gente não deve dizer raça, porque raça são todos da raça humana, não existe outra raça não ser humana, então o negócio de raça negra, eu gosto mais de população negra, população indígena, população branca, né? Quando você junta cor de pele, local de nascimento, escolaridade, classe social, você começa a ver que existe um grupo de pessoas que está muito massacrado. Né? Então, Elaine, quando a gente foge dessa polaridade de gênero, de se tornar homem ou de se tornar mulher, né? E a gente entra, por exemplo, numa situação de eu não me sinto nem homem nem mulher, eu me sinto a gênero, né? Eu me sinto fora dessa, em não conformidade, né? De gênero,
você fica meio massacrado, porque a sociedade ela é muito cis-heteronormativa. Você tem que ser hétero e você tem que ser cisgênero, né? Então, eu acho que também nós, de quem tem algum tipo de credo religioso, eu acredito que todas as religiões que eu conheço, eu adoro o ecumenismo, gosto de muito de dialogar com outras religiões, que eu acho que nenhuma religião tem tudo, cada uma vai te oferecer uma visão, né? O budismo tem essa coisa da contemplação, por exemplo, que é tão interessante, né? Eu vejo no pessoal do kardecismo como estão envolvidos em obras sociais, né? Eu gosto dessa dialogia. Os judeus têm toda a nossa parte da Torá com uma tradução talvez mais original de palavras que sumiram na nossa Bíblia, né? Então eu gosto dessa conversa. E quando a gente faz esse diálogo com outras religiões, é o mesmo diálogo que a gente deveria fazer também com outro tipo de pessoa, né? Ninguém tem a verdade absoluta. Como eu disse hoje, como parafrase não, citando a frase do Lacan, né? Cada um tem a verdade possível para si, que consegue alcançar. E a gente precisa compreender que, às vezes, até as pessoas têm uma certa dificuldade de ampliar essa visão da verdade, né? Ou de uma realidade possível. Então, eu acho que a gente vai se tornando, sim, como Simone de Beauvoir foi a primeira quem trouxe essa frase emblemática, que a gente não nasce mulher, mas a gente vai se tornando, porque ser mulher no Brasil é diferente de ser mulher no Congo, é diferente de ser mulher na Sibéria, é diferente de ser mulher no Alasca. Cada lugar vai ter desafios diferentes. Por isso que a gente fala hoje no feminismo decolonial, porque é aquele feminismo que vai ver quais são as dificuldades destas mulheres, daquelas mulheres, né? As mulheres ribeirinhas, as mulheres caribenhas têm dificuldades diferentes das mulheres do Amazonas, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ampliar esse olhar e entender que nós estamos nos constituindo seres humanos na forma como nos apresentamos cada dia, com o direito de modificar, de acrescentar, de retirar, mas eu acho que todos os corpos são divinos e nenhum corpo deveria ser violado, agredido. E é muito louco como é que essas pessoas, especialmente homens, né, se sentem no direito de agredir, de bater, de violar. Não é para isso que a gente foi criado. Não é que a gente vai viver uma coisa idílica sem discussão. Não, 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 não vai ser possível, porque a gente não pensa totalmente igual, a gente veio de matriz familiar diferente, né? Pensamentos diferentes, mas eu acho que a aceitação da diversidade, seja de cor de pele, seja de gênero, seja de religião, é da ordem do dia. Ninguém tem a verdade absoluta e nós não temos o direito de legislar na vida alheia, né? Então, e a forma como cada um, inclusive, vai se constituindo como homem e mulher, é um direito de cada um, e é uma possibilidade para cada um. Talvez o que seja possível para mim não seja possível para o outro. E eu tenho que ter generosidade para aceitar isso e entender. Não sei se te respondi. Respondeu. Eu fico pensando como viver toda essa dinâmica na época de Sara, né? Quando você a trouxe. Se para a gente hoje, 2021, enfim, né? A gente ainda tem um estereótipo estabelecido entre masculino e feminino, né? O binário, que é o que prevalece, e a gente, por vezes, com tudo que haja maturidade, experiência, vivência, até conhecimento, a gente, por vezes, tenta se adequar, tenta se encaixar, né, nessa referência, quanto mais a época, né? Sem dúvida, eu acho até que para ela fazer frente a alguma coisa, sempre era mais difícil, né? Sim. Eu até coloquei hoje, né, como que, na verdade, as pessoas eram posse dos homens, né? Sim. Eu até resgatei o conceito de família, que vem do latim famulus, que significa conjunto de servos e escravos de um senhor, né? De uns patrícios, né, na verdade. Então, assim, a gente estava naquele bolo, até mesmo, por exemplo, no Evangelho, na multiplicação de pães e peixes, tinha 5.000 homens, e mulheres e crianças. Lá, galera, sei lá quantos, não contava. Quantas mulheres na Bíblia não tem nome? É a mulher do fluxo, é a mulher samaritana, né? É a mulher da dracma, você não tem nome, mas todos os homens são nomeados. Então, assim, era muito difícil você ascender, por isso a posição e a atitude de Maria Madalena devia chocar as pessoas, né? Mas ainda bem que nós temos essas vitoriosas, como, por exemplo, foi o Olympe de Gouges, em Paris, em plena época da Revolução Francesa, fraternidade, liberdade, igualdade o caramba! Fizeram a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ela falou, que história é essa? Foi ela lá, foi escrever a Declaração Universal dos Direitos da Mulher. O que aconteceu com o Olympe de Gouges? Guilhotinada.
Então, assim, em qualquer época, você levantar uma bandeira de igualdade, porque, na verdade, quando eu estou subalterno e alguém está acima e eu puxo para ficar igual, eu estou retirando o poder de alguém, eu estou diminuindo o espaço de alguém, e ninguém quer perder, ninguém quer ceder. Né? Então, por exemplo, eu sou a favor de cotas na universidade, para pessoas de cor de pele, de classe social mais baixa, de origem de colégios públicos, etc, etc. Muita gente não é. Eu acho que a gente tem que ser, né? Enquanto a gente não tiver um ponto de saída igualitário. O ponto de largada é muito desigual. Então, a gente tem que ser a favor de cotas. Mas muita gente não é. É a favor da meritocracia. Eu não posso comparar eles com lugares. Não posso comparar alguém que estudou num colégio particular a vida inteira com quem fez escola pública. Ah, mas tem uns que passam. Sim, amigo, porque é muito mais difícil. Então, eu acho que essa branquitude precisa realmente abrir os olhos para a pretitude, para indígena, para pessoas de população em classe social com mais dificuldade, mais vulnerável, e a gente realmente tem que fazer o trabalho que a Márcia agora está acampando na Igreja das Quentinhas, é fantástico, é o mínimo que a gente pode fazer. Pena que os impostos que a gente paga nem sempre vão para os programas sociais como deveriam, né? Muita coisa a gente sabe onde vai parar, né? Mas isso é uma outra conversa. Cristina, queria fazer uma, assim, né, com base nessa relação de Agar com Sara, e disso que você falou no início sobre a mulher que engravida, né? Se sentir superior a que não engravida, surgiu uma pergunta do Eliseu aqui. Eliseu. O que você acha das mulheres que decidem não ter filhos, né, por questões de carreira profissional, ou, eventualmente, porque não têm vontade mesmo, porque não se consideram disponíveis internamente para a maternidade? Para você falar um pouquinho sobre isso, do ponto de vista da visão da mulher bíblica mesmo, né? Tá, eu acho que eu vou decepcionar um pouco meu amigo Eliseu, eu vou dizer que eu não acho nada delas, eu acho tudo. Eu acho delas o mesmo que eu acho quem quer ter filho. Mas eu talvez ainda tenha um pouquinho mais de admiração por essas mulheres. Vou dizer por quê. Porque a gente aprende na psicologia que quando a gente consegue, a Ilane, que é psicóloga como eu sabe, quando a gente consegue dizer não, eu estou realmente dizendo a minha vontade. Porque enquanto eu estou dizendo sim, 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 eu estou indo como manada, como na maioria. Então, assim, concordar, quando você tem alguém que concorda com você, você nunca tem certeza ao certo se a pessoa realmente quer aquilo ou quer aquela coisa. Ah, tá, faz. Ah, tá bom, vamos. Assim, meio que se livrar, concorda. Quando você afirma não, quando você é o personagem do contra lá do Maurício de Souza, né? Quando você é o do contra, você realmente está assumindo seu desejo, sua vontade. Eu não quero dizer com isso que a gente tem que começar a ser do contra das coisas, não. Eu só estou querendo dizer que quando alguém não faz o que a maioria faz, se a gente tiver uma curva de Gauss, que é uma curva de frequência, né? Aquilo que está no 75% no centro é o mais frequente de comportamento numa sociedade. O que está nas rabadas é o menos frequente. Então, uma mulher assumir eu não quero ser mãe, eu acho de uma autenticidade, de uma coragem e de um conhecimento próprio maravilhoso. Como eu disse antes, até meio que antecipando a resposta para o Eliseu, maternidade e paternidade não é para todo mundo. Por isso que a resposta àquela pergunta, para você se sentir mulher, você tem que ser mulher e ser casada? Tem que ser mãe e ser casada? Não, você tem que ser gente, só. Agora, ser casada é uma contingência, ter filhos é uma contingência. Então, sinceramente, se eu fosse botar numa balança, ter filhos de qualquer maneira, porque tem que ter, não tem vontade, não cuida, né? E não ter conscientemente, eu acho que não ter é muito melhor. Eu acho que só deve ter, porque a gente não pensa, porque, gente, filho é um pacotinho que é entregue para a gente, né? Não tem volta. Sabe assim, quando está em volta? Não é quando você, por exemplo, sei lá, compra um carro, se tiver condição de comprar, não gostou, devolve, pintou o cabelo, né, de vermelho, não gostou, aí pinta de preto de novo. Não é assim, não. Filho veio, é para sempre. Não, ainda traz a cangalha, né? A enturragem. Aí vem nora, vem genro, vem neto, vem sogra do filho da filha. Assim, você quase está assinando um compromisso, é para o resto da vida. E nem sempre as pessoas têm essa disponibilidade. Eu diria mais, Maristela, respondendo Eliseu, eu agradeço a pergunta, amigo Eliseu querido.
Hoje em dia está muito bom ser adulto. Ou troço bom agora, né? Porque antigamente não. A gente estava na aba do pai, da mãe, ainda mais as mulheres não trabalhavam, não podiam sair, não podiam fazer muita coisa, os irmãos mais velhos juntos. Eu tive 3 irmãos mais velhos, pelo amor de Deus, que não me largavam do meu pé, né? Ia na festa da família, era uma coisa, né? Enfim. Hoje em dia, a mulher tem, se conseguir trabalhar, né? Tem seu próprio dinheiro, tem a chance de se locomover, ter os amigos, viajar, ter até uma vida social e sexual mais liberada. Então, hoje, como a gente sabe que filhos, se é para ter direito, você tem que cuidar bem, os filhos, evidentemente, nos roubam muito tempo, energia e dinheiro. Então, eu tenho que estar muito satisfeita. Eu, por exemplo, criei 4 filhos, feliz da vida. Poderia até ter criado 5, mas uma, papai do céu, falou que eu acho que ia ficar muito prosa, 2 meninas gêmeas, eu vou levar uma e tá, fiquei só com uma. Então, já tem uma galerinha lá em cima me esperando o dia que eu for, né? Mas eu criei 4, né? E eu sei, e hoje tem meus netos, que eu tenho o maior carinho. É maravilhoso, mas é trabalhoso, eu não posso negar. A gente não deve negar a realidade. É igual quando um filho pergunta para a gente, mãe, você está chateada? Aí a gente, não estou, não, estou arrasada, estou pé da vida. Eu não posso borrar a percepção do meu filho. Se eu não estiver bem, eu tenho que dizer. Então, uma pessoa que acha que não vai ficar bem, se for mãe, porque não quer investir seu tempo nisso, é melhor, é mais honesto. E eu acho maravilhoso quando as pessoas conseguem se firmar e dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Os meus pacientes, às vezes, têm dúvidas de discutir, desde profissão, até se vão casar ou não, se vão ter filho ou não, se vão morar em uma cidade. Eu digo, olha, quando a gente não sabe o que quer, começa com aquilo que você tem certeza que você não quer. É um ótimo critério, né? Então, assim, não, eu não quero ter filho. A coisa é diferente assim, eu quero, mas eu não sei quando, como. Ok, então vai adiando, porque hoje, com as técnicas de reprodução assistida, a gente até pode tentar estender um pouquinho, mas não demais, né? Quando você usa as técnicas de reprodução assistida para uma mulher que é nulípara, quer dizer, aquela que nunca pariu, ela não sabe se o corpo dela funciona, se ela consegue gestar. Então, é um pouco arriscado você deixar ali para os 46 minutos do segundo tempo, né, para você marcar o gol, pode ser que não dê tempo. Então, nós temos um relógio biológico diferente dos homens, tanto assim que o nosso patriarca Abraão, ele continuou no riscado, né? Depois casou com acho que é Quétua, né? Acho que é o nome dela, ainda teve lá uns 3, 4, 5, 7 filhos, sei lá quanto que foi. Então, ele ainda continuava ativo, né? Mulher não, mulher tem um prazo, um relógio biológico, né? Hoje em dia, no máximo, até uns 40 anos. Mas a idade hoje das mulheres primíparas, aquelas que tiveram um filho, né? E o primeiro filho, se estendeu. Antigamente era em torno de 20, 25, agora está passando em torno dos 30, 35. Mas não pode estender muito, porque aí depois fica muito difícil. Mas eu não acho nenhum problema e não é uma questão que me chama a atenção. Só que eu olho e digo assim, essa aí sabe o que quer. É melhor do que quem vai na valsa e tem 2, 3 filhos, sem ter parado para pensar que é uma nota promissória que você nunca vai saudar. Não é nem pró-soluto, nem pró-solvendo, é por resto da vida. Né? Você vai estar sempre cumprindo essa missão, que é uma missão lindíssima, mas torna a dizer, não é para todos. E quem não tem filho, não se sinta menos mulher por isso. A gente tem que se sentir gente, acima de tudo. Né? Suzana, abre seu microfone. Sim. Cristina, hoje você, ao abordar a questão de Abraão, Isaac e Ló, a gente viu ali uma questão sistêmica, né? Você falou em constelação familiar e a gente viu que tanto Abraão... Está ouvindo? Sim, todos perfeitamente. Até o Eliseu então, a gente ouviu. Então, assim, voltando, né? Então, você falou de uma questão sistêmica, familiar, né? De Abraão, Isaac e Ló. Eles repetiram, Isaac repetiu a mesma coisa que o pai fez com a esposa, no caso de Sara. Ló repetiu a mesma atitude em relação às filhas, ou seja, usaram a beleza dos filhos, no caso, Abraão e Isaac usaram a beleza de suas esposas para se safarem lá de uma situação, e no caso de Ló, não era a esposa, mas era as filhas, então, assim, não deixa de ser uma situação sistêmica,
porque dentro do mesmo núcleo familiar isso se repetiu, e a gente sabe que essa questão sistêmica ela se repete até com gerações mais atrás, né? Então, hoje, você também falou em questão que algumas coisas na criação dos filhos hoje precisariam ser revistas, precisariam ser mudadas. O que você considera mais importante hoje, que precisa ser revisto, ser olhado com mais cuidado na criação de filhos, para que não sejam gerados homens machistas, homens que se acham no direito de usarem as suas mulheres, ou a beleza de suas mulheres, você também falou disso, né? Para resolver uma situação, ou resolver uma situação, como a gente tem visto aí a questão do feminicídio, que isso é resultado de alguma postura errada lá atrás e que hoje isso está sendo cada vez mais multiplicado. O que seria, assim, mais ou menos assim, no ponto, o que hoje, exatamente hoje, a gente precisaria ter um olhar na criação dos filhos para que atitudes como estas não se repitam? Bom, eu acho que você está trazendo um ponto que eu gosto muito. Eu tenho, pelo menos, eu acho que uns 3, 4 artigos já escritos sobre isso. Eu até citei um deles hoje, e eu até estou com o livro aqui na frente, que foi lançado em dezembro deste ano, acabou de acabar, agora dezembro de 2020, né? Esse livro aqui é fácil das pessoas acharem até para comprar, é um livro organizado pela Mariângela Stampa, chama-se Educação, Saúde e Justiça, Temas para a Prática do Educadora, da WAK Editores, e eu escrevi o capítulo 10. O que eu coloco nesse capítulo 10? Educação para... Não é educação sexual, porque a gente não ensina a criança a transar. Não é o objetivo. Quem pensa isso é mente pervertida. Não é isso, não. Nós, sexólogos, educadores sexuais, não pensamos nada disso. Educação para a sexualidade, para o gênero, na família e na escola, que são os 2 celeiros de formação das crianças, e o desenvolvimento biopsicossocial, que são as 3 instâncias da criança, né? E eu começo abrindo com uma frase do Rubem Alves, que eu acho que é maravilhoso, todo mundo ama, que ele diz assim: quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, encaixotar emoções, recuperar sentidos. E eu acho a sua pergunta muito boa, Suzana, porque assim, qual seria o básico? Primeira coisa, eu acho que tudo que a gente fizer para o nosso menino dentro de casa, devemos fazer com a nossa menina. Então, por exemplo, nós temos uma mania muito grande de ocupar o tempo da menina nos afazeres domésticos, criando desde sempre essa escravidão do servir, do trabalho gratuito doméstico, e deixamos os meninos só no bem bom, né? Nós, inclusive, a Hannah Arendt mostra isso, né? O quanto que e a Silvia Frederici também, a Hannah Arendt é uma filósofa, a Silvia Frederici também, italiana, a Silvia, mostram como que o trabalho feminino doméstico, gratuito, lavar, passar, arrumar, cozinhar, a gente não recebe nada por isso. Essa é a base do capitalismo. O capitalismo se sustenta pelo trabalho das mulheres, o trabalho voluntário e gratuito doméstico das mulheres, no mundo inteiro. E a Silvia Frederici, ela propõe, inclusive, uma greve de mulheres no mundo inteiro, que ninguém fizesse nada em casa. Gente, quer ser um auê. Primeiro que os homens eles não sabem nenhuma de 2 coisas, né? Eu gosto muito de lembrar de um filme que em inglês é Dad, né, pai, mas em português a tradução é Pai, uma lição de vida. E aí é uma história de um casal de idosos que vive numa cidade interior dos Estados Unidos, e o filho é um IUP, lá em Nova York, na Bolsa de Valores, e a mulher, a filha, sei lá, uma pedagoga numa escola, alguma coisa assim. Enfim, então, numa dessas, lá a mãe tem um câncer, vai ser internada, e o IUP vem cuidar do pai. A cena é com o Jack Lemmon, no pai. É assim, hilário. Na hora de dormir, o filho diz assim: pai, cadê seu pijama? Aí o pai diz: nossa, não sei onde está, a sua mãe que guarda para mim. Caramba, a mulher guarda o pijama do marido. E na ausência da mulher, ele não sabe onde está o próprio pijama. Bom, aí dá daqui, dá de lá, acha um pijama, ele vai dormir. No outro dia, ele resolve lavar roupa. Ai, gente, é hilário a cena. Cena da lavação de roupa. Eles vão para a máquina de lavar, pegam o sabão em pó, vão ler as instruções do sabão em pó, porque eles não sabem, nunca usaram. Sabão em pó é um desconhecido na vida deles. Aí no sabão em pó está lá:
separe roupas brancas da de cor. Aí eles começam, isso é branco, isso é de cor, isso é branco. Lá pela Santa, eles se deparam com uma blusinha como essa aqui, que era branca com as bolinhas vermelhas, e eles ficaram horas discutindo se era branca ou se era de cor, em qual hora ele ia botar na máquina. Eu estou dizendo essa história desse filme, ela é um pouco caricatural, mas é para ilustrar assim, o quanto que a gente não ensina as mesmas tarefas para meninos e meninas. Então, eu diria, Suzana, que a primeira coisa é assim, se você vai orientar a sua filha para arrumar a própria cama, que ela dormiu, by the way, tirar o prato da mesa e lavar o prato que ela comeu, você tem que fazer o mesmo com o filho. Para que esse serviço de trabalho doméstico voluntário, gratuito, né, e que nos prende, que nos rouba horas da nossa vida para a gente ler, estudar, trabalhar, ascender na vida, porque a gente está ocupado na tarefa de cuidar de todo mundo da casa, comece a ser igual, porque, na verdade, como eu sempre costumo falar, marido não ajuda, filho não ajuda. Esse verbo nós temos que aposentar. Porque marido e filho, eles têm que fazer a parte que te cabe desse latifúndio. Então, quem comeu, todo mundo comeu, todo mundo lava. Porque filho é engraçado, ele lava o prato, não quer lavar a panela, que cozinhou a comida, não quer lavar a travessa da salada. Como assim? Já fez meu prato. Ah, bom, a coisa brotou, então, na mesa, né? Então, dar tarefas iguais. E não é dizer, ai, que bom que você me ajudou. Que bom que você está fazendo a sua parte. Está merecendo morar nessa casa. Porque, no fundo, os filhos, eles são visitas, eles são meio que inquilinos na casa. Porque a casa do pai e da mãe, a casa nossa de origem é uma casa de passagem. Nós teremos a nossa casa quando fomos adultos, né? Então, nós temos que treinar com os nossos filhos, dar um treino social do cuidado da própria casa, do próprio corpo, das próprias coisas. Por exemplo, é inadmissível você ter uma casa que a casa toda está arrumada e o quarto do filho é um rendezvous. Não. Faz parte, olha só, amigo, o IPTU é da casa inteira, o seu quarto ele não está alijado, faz parte. Então, tem que arrumar também. Você tem dificuldade? Eu vou fazer como a gente faz com a criança. Com a criança, primeiro a gente faz pela criança, depois a gente faz junto com a criança, depois a gente sopra para a criança ir sozinha. Então, você não está arrumando o seu quarto, eu vou te ajudar. É emprestar a minha estrutura, que é uma estrutura já que está organizada mentalmente, para você criar a sua, do seu jeito, do seu modelo. Agora, nós temos que ter cuidado, às vezes as mulheres são um pouco chatas, que o homem não faz exatamente, como ele não teve esse treino lá da mamãe dele, né? Então, a gente coloca aquela coxa certinha, as almofadas assim, ali, o verde com o azul. Aí ele vai, põe a coxa meio assim, né? As almofadas também meio... Ai, nossa, novo design no quarto, gostei? Legal? Deixa quieto. É impressionante quando eles fazem do jeito deles sozinhos, quando eles estão aprendendo, né? E na pandemia, eu acho que muito marido aprendeu a fazer coisa, né? Fica de um jeito muito interessante. Eu amo quando meu marido faz o café da manhã para mim, porque é sempre mais interessante. Sempre. Eu sempre digo para ele que a minha alegria é tomar meu café da manhã domingo, que ele às vezes faz esse café para mim, né? É muito legal. Então, eu diria que a primeira coisa é isso: dê tarefas iguais para o filho e para a filha. Segunda coisa, brinquedos. Eu acho que a gente deveria parar de dar brinquedos por gênero. Quando você chega nas lojas, a primeira coisa que as mocinhas nos pedem é menino ou menina. Eu digo a criança, amiga. Mas qual senhora vai querer ver? Eu quero ver tudo. Porque, assim, se a gente não der também brinquedos, bonecos para meninos, né? Como é que a gente vai querer que eles aprendam a brincar de família e sejam bons pais? Eu acho que é muito importante também deixar eles brincar de casinha. Isso não torna ninguém gay, não, gente. Primeiro que gay não é um problema, é uma orientação sexual possível. Segundo que, pelo amor de Deus, se você brincar de casinha, de boneco, você vai ser gay, então, realmente, eu não entendo mais nada de sexologia. Não é isso que vai fazer alguém ter uma orientação sexual homoafetiva. Acho também que é importante a gente dar para as meninas moto, carro, coisas que voam da porta de casa para fora, foguete, essas coisas. Por quê? Porque nós somos aquelas que mais temos dificuldade de tirar a carteira de motorista. Porque nós não treinamos a brincar de motinha, de carro, quando a gente... Os meninos sentam lá, o teste acabou. Eu tenho vários pacientes e várias alunas que ficam 2, 3, 4, 5 tentativas para tirar a carteira. Então, eu acho que a gente precisa dar brinquedos de movimento da porta de casa para fora para as meninas, também, como damos para os meninos, e brinquedos da porta de dentro, da casa para dentro, para os meninos, como damos para as meninas. Porque aí todo mundo vai aprender a cuidar da casa, a cuidar de bebês.
e a ter a sua autonomia de pegar seu veículo e para lá e para cá. Enfim, mesmo que seja ônibus, que seja trem, seja lá o que for. Mas, assim, dividir esses brinquedos, né? Acho também que, no futuro, o que você permite para menino, você tem que tentar permitir para a menina também. Claro que, infelizmente, com certo cuidado, porque o corpo feminino ainda é um corpo mais vulnerável, né? Mas as oportunidades, o investimento em saúde e em educação deveria ser o mesmo. A atenção dada aos estudos para os meninos e para as meninas deveriam ser o mesmo, porque, sinceramente, nós perdemos vários cérebros femininos maravilhosos que não foram investidos. Né? Temos nomes como a Marie Curie, que foi uma química maravilhosa, não é? Ela foi fantástica. O próprio Wi-Fi, que a gente usa tanto, foi descoberto para a mulher. O foguete conseguiu a NASA na Lua, tem até um filme muito interessante sobre as mulheres negras da NASA. Coitado, tinha que ir lá no banheiro, no céu. Mas como assim, Color Red Woman? Como assim? É uma, amiga. Você é Color Red, você é White, sabe? Mas, e recente isso, essas divisões, né? Então, talvez a gente não tivesse chegado à Lua, porque faltou o cérebro feminino. Então, eu acho que é uma perda que a humanidade teve, à medida que encapsulou e enclausurou as mulheres em casa e não deu chance para elas desenvolverem a carreira na mesma quantidade. Nossa última pesquisa do IBGE mostrou, né, que agora nós estamos sem censo, uma pena, mostrou que as mulheres gastam 10 horas a mais por semana do que os homens no cuidado das tarefas de casa. O que eles fazem nessas 10 horas? Eles leem, eles descansam. Então, eles estão mais aptos para trabalhar, mais tempo para desenvolver ideia. E nós estamos sempre atrasados. Se você observar nas casas, sempre o homem tem mais grau de estudo que a mulher, e o homem ganha mais do que a mulher, porque ele pode se envolver mais na carreira. E aí parece que é natural que o homem é mais inteligente que a mulher. E também fica um fardo para ele, dentro da ideia da masculinidade tóxica, que os homens têm que ser provedores. Não, não, não. Nós temos que aprender a nos prover, ele se prover e juntos provemos uma família. Porque quando ele ficar desempregado, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, não, vou continuar trabalhando e bancando. E quando eu fico sem trabalhar, ele pode me bancar. Então, a ideia é que adultos trabalhem, porque dentro da ideia do Freud, nós precisamos, para estarmos com a nossa saúde mental bem desenvolvida, termos relações amorosas, sexuais, libidos também, amor. Nós temos que ter lazer para a gente poder descansar, relaxar, e temos que ter trabalho. Mas não é o trabalho reprodução que é o trabalho doméstico, que todo dia você reproduz, faz o mesmo e não ganha nada por isso. É o trabalho produtivo, o trabalho-ação, o trabalho que você produz alguma coisa e que te rende alguma coisa. Todo mundo tem que trabalhar dentro de casa, no trabalho reprodutivo, e todo mundo tem que trabalhar fora de casa, no trabalho produtivo. Então, eu diria para você que eu faria isso. Atividades iguais, investimentos iguais, expectativas iguais, brinquedos iguais. Eu acho que aí, e sempre poder dizer, ninguém tem o direito de encostar um dedo sequer no corpo de ninguém, seja homem ou seja mulher, porque tem que parar com essa sem-vergonhice, que está um absurdo, né? Sem-vergonhice até pouco, é uma calamidade pública, o que se faz com o corpo de criança e adolescente e depois o corpo das mulheres. Assim, você tem uma ideia, a cada 20 minutos uma criança é ofendida sexualmente no Brasil. Só o tempo que nós estamos conversando, 2 crianças já foram ofendidas no Brasil. Assim, um número estarrecedor. Então, assim, está faltando autocontrole, né? Para esses homens não partirem para a ação, que na psicanálise nós chamamos de acting out, né? Você deixar o impulso, né, de uma maneira tal que não tem esse contorno do social, da lei, né? E as pessoas não sabem o quanto eles atrapalham uma vida sexual futura. Uma criança que foi bulinada da infância não tem estrutura emocional e psíquica para lidar com esse tipo de sensação despertada fora de hora. É uma lástima, a gente depois tem que tentar consertar no consultório isso. Tudo tem jeito. Eu acho que nós temos uma plasticidade neuronal que nos permite sempre nos recuperar do trauma. Mas dá trabalho, leva tempo. Nem sempre a gente fica totalmente bem. Tá? É muito boa a sua pergunta, Suzana. Obrigada. Cara, incrível isso, assim. E a minha oração é que mesmo sendo mulheres e tendo sofrido e continuar sofrendo tanta coisa relacionada a distrato, que a gente consiga educar os nossos filhos para serem diferentes. Cristina, eu queria voltar um pouquinho para Sara e eu queria ler 3 frases que você falou para eu ver se eu consigo desenvolver a minha pergunta. Tá bom.
Você começou falando que o ser humano, por mais que ele busque a perfeição e a retidão dos seus atos, ele sempre terá falhas e falhas gravíssimas, mesmo tentando acertar. Você também falou que a Bíblia é um livro divinamente humano. Nossa, eu achei isso demais. Que tem histórias de amor, dinheiro, traição, crime. Incrível, incrível. E eu quero citar de novo a frase de Lacan que você falou, que cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Você acha, Cristina, que quando eu li esse texto durante 30 anos da minha vida, 40 anos da minha vida, e que eu não consegui enxergar essa questão transgeracional, que para mim é gravíssima, que é explícita, uma covardia grande de Abraão, de Isaac, de Ló, sobre as suas esposas. Você acha que quando eu leio esse texto, li esse texto durante muito tempo da minha vida e não conseguia ver isso, quando eu li o texto da Sara, quando a Sara falava sobre essa coisa meio que engraçada até, né? Como assim, né? Ele já é velho, será que ele vai dar conta de me dar prazer? Por que eu nunca li esse texto desse jeito, né? Você acha que essa era uma verdade que eu não dava conta? O que você percebe disso, assim? Bom, dizer primeiro que eu admiro demais, eu te conheço, acho que de todas as pessoas da CPPT, você é a que eu conheço há mais tempo. Você chegou a ser minha aluna por 1 ano na formação em terapia de família. E eu sei da sua curiosidade, do seu impulso epistemofílico, parece um palavrão, mas meu pai sempre me dizia que eu tinha um impulso epistemofílico, meu Deus, mas o que é isso? Que é, na verdade, o impulso para o aprendizado, a vontade de aprender mais. Eu vejo isso muito em você, né? Eu acho que você ainda tem muita coisa, né? Como eu, como todas nós, como todo mundo, para aprender. Eu acho que a gente não pode parar de estudar. Eu acabei recentemente fazendo um curso, que é isso que eu quero te dizer. Eu acho que você não pode se culpar de não conseguir acessar essa verdade. Porque, para isso, nós precisamos de uma coisa chamada óculos. E essa expressão não é minha. Eu aprendi no meu curso, que eu fiz uma especialização em gênero e direito, na EMERGE, na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Não disse hoje lá no púlpito o que eu estudei, que eu deixei de estudar, porque é uma bobagem. Mas estou dizendo aqui agora, porque não é uma bobagem, foi importante. Mas, assim, eu acho que isso não é isso que eu quero que dê o peso da minha fala, mas eu quero a minha vivência de mulher. Mas, tendo feito essa especialização, eu aprendi lá a colocar os óculos de gênero. Quando você... Eu não sei você tem... Eu não sei se você tem miopia, mas eu me recordo com 13, 14 anos, quando eu usei o óculos pela primeira vez, aqui todas nós estamos de óculos. Gente, o mundão, para mim, era assim, super espaçadão, super uhul. Quando eu botei o óculos pela primeira vez, o mundo fez assim, enxugou. Eu falei, gente, o mundo é assim? Eu não sabia que o mundo era tão juntinho, né? O mundo, para mim, era muito espaçadão, estava todo mundo numa nice, né? Eu diria que essa sensação que eu tive do óculos quando eu coloquei a primeira vez é o mesmo que eu tive praticamente 50 anos depois, quando eu fui me tornar especialista em gênero. Quando você coloca o óculos de gênero, gente, faz o contrário, o movimento contrário. Em vez de deixar tudo grudadinho, arrumadinho, empacotadinho na caixa para a gente comprar, isso é ser mulher, ok, vou lavar, passar, arrumar, trabalhar de graça, não reclamar que o marido não ajuda, não é? Quando eu começo a botar esse óculos de gênero, o mundo que estava assim, empacotado, ele faz assim, opa! E aí você começa a enxergar, nossa, mas quanta coisa injusta. Por que eu tenho que arrumar a cama de manhã quando eu acordo e sou eu que tenho que desarrumar a cama de noite para também a gente dormir? Por que sou eu que tenho que fazer a compra, higienizar a compra, guardar a compra, pensar que eu tenho que tirar carne moída do freezer de noite antes de dormir, botar a comida do gato, cachorro, aí eu vou viajar, tem um dia que eu vou botar o gato, o cachorro, pegar a caderneta do filho, escrever, porque tem que ser tudo eu. E eu, às vezes, ainda tenho que cuidar também da sogra quando a sogra não tem filha, porque os filhos já, então sobem para as noras, né? Então, você começa a perceber pequenas coisas que assim, que passavam batido para você. Por exemplo, por que às vezes eu estou falando uma coisa e um homem me corta? E ele toma a minha vez e fala. Isso se chama men's interrupting. É um fenômeno social agora descoberto.
Por que às vezes eu estou tendo uma ideia, estou explicando, o homem se apropria da minha ideia e explica essa ideia? Chama-se propping, brother, né? Propping, se apropriar. E aí ele vende essa ideia como a dele. Interessante. Por que às vezes eu tenho uma percepção dos fatos e o homem vai e faz assim, não foi nada disso, foi assim, assim, assim. Isso chama gaslighting, que é mudar, não me dar a segurança daquilo que eu percebo. Então, eu começo a perceber esses fenômenos e eu digo, meu Deus, nós temos muita coisa para mudar. E mesmo os homens hoje que procuram não ser machistas, né? Eu vou pegar a fase da Quilomba, que ela dizia, não basta a gente não ser racista, nós temos que ser antirracistas. Eu diria que não basta a gente não ser machista, nós temos que ser antimachistas. E nós, mulheres, também somos muito machistas. Nós precisamos que os homens não sejam, mas nós também. Porque quem cria esses meninos somos nós, que criamos sozinhas, né? Então, que a proposta é que agora os homens e mulheres criem, de fato, seus filhos integralmente e criem numa proposta humanista, relacional, não nessa caixinha de gênero para cá, mulher é isso, homem é aquilo. Né? Então, eu diria, Márcia, que você não deve se culpar. Eu acho que sempre tem um momento para a gente mudar. Eu acabei essa especialização, eu estou entrando no meu doutorado agora, eu acabei de fazer um curso sobre 10 filósofos na Emerge de novo, que é um lugar que eu até recomendo vocês fazerem curso, e continuo estudando, e continuo comprando livro. Aqui está cheio, aqui do outro lado está cheio, e continuando comprando, lendo, porque essa noite eu fiquei até às 4 da manhã preparar a minha fala. Porque assim, vou ler tudo que é possível de ler, né? Porque nós temos muita coisa para aprender, nós não vamos dar conta de tudo, é importante dizer isso, tem que fazer recortes, mas assim, nós não fomos treinadas para ter esse olhar de gênero. A gente tem que comprar um óculos de gênero e colocar e usar, como a gente usa esse óculos de grau. Então, se na minha adolescência o mundo se juntou, quando eu botei o óculos de gênero na minha especialização, e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou especialista em gênero, porque eu fui a única psicóloga numa turma só de advogados e promotores, procuradores, polícia militar, polícia civil, né? Era difícil acompanhar as leis, os estatutos, as meninas me ajudavam bastante. O que é isso, gente? Eu não faço ideia do que seja, né? Mas foi um lugar maravilhoso que eu me formei. Para mim, quando eu coloquei esse óculos de gênero, assim, o mundo mudou de tom, né? E aí eu fico prestando atenção, por exemplo, por que eu falo sempre lá no nosso grupinho, né? Bom dia a todos, todos e todas. Porque o todos não representa todas. Os homens, é isso que a Simone de Beauvoir fala, os homens são a referência. Então, é tudo masculino, só que o masculino não é igual ao feminino. Nós não temos... E isso não é mimimi, isso é uma realidade. Então, quando vocês pararam para pensar, quer dizer, o que faz você estar andando na rua e um homem passar a mão na sua bunda, passar a mão no seu peito, sabe... falar coisas grosseiras. Você não vê uma mulher fazendo isso. O que faz um homem, quando a mulher diz eu quero ir embora, não estou feliz, separar, ele vai dar um tiro nela, ele ataca álcool, põe fogo, inclusive nas partes mais femininas. O feminicídio tem essa característica. O homem agride muito o que é do feminino, é o rosto da mulher, os seios da mulher e a parte íntima da mulher, né? Mas você não vê isso. Você viu alguma mulher que o homem diz, vou embora, e você vai dar um tiro no homem, você dá uma facada no homem, você joga ele pela janela, você arrasta pelo elevador, joga pela varanda, que a gente está cansado de ver esses casos. Você não vê isso. Tanto que, infelizmente, agora nós vamos ter que reeditar o Quem Ama Não Mata. Nós voltamos lá a 1980, julgamento de Ângela Diniz. Entendeu? Então, assim, eu diria para você, Márcia, agora é a hora. Eu estou um pouco atrasado no meu doutorado, já era para ter feito, eu fiz todas as minhas matérias, e quando eu fui entrar, meu orientador se aposentou, fiquei meio chateada, saí, não voltei, estou voltando agora. Mas o meu orientador atual, ele me disse uma frase que eu amo de paixão, e eu vou te dizer com muito amor. Ele dizia assim, quando eu falei para ele, eu acho que estou meio velha para fazer o doutorado, ele falou assim, olha, antes tarde do que mais tarde. Mais tarde. Adoro essa frase, eu fui no filme, eu amei, eu aprendi essa frase ano passado. E eu diria para você assim, quem dera que antes tarde do que mais tarde, todas as pessoas colocassem tal do óculos de gênero. E aí você vai começar a perceber coisas assim, como que a gente é tratada numa subalternidade, numa inferioridade. Por exemplo, quando alguém quer empurrar alguma coisa, pegar um peso, como é que a gente fala? A gente fala assim, tem algum homem aqui para empurrar?
Quem disse que uma mulher não tem força? Vocês lembram daquele Game of Thrones, que tinha uma mulher enorme que fazia a defesa de todo mundo? Acho que é a Brianna, né? A pergunta que eu tenho que fazer é assim, tem alguém forte aqui que possa me ajudar? Porque uma pessoa forte pode ser homem ou mulher. Por que eu tenho que chamar necessariamente um homem para trocar uma lâmpada, para fazer uma revisão no carro, para mexer no coisa de luz? Aqui em casa, eu e a minha ajudante, eu brinco que ela é MacGyver, que ela dá um jeito em tudo, né? Porque ela é muito habilidosa, muito mais do que eu e do que Jário, que eu acho que tem 2 mãos esquerdas, assim, a coisa não dá certo. Mas porque não teve treinamento. Então, esse é o problema. Aí vai na pergunta, Suzana. Quando é que eu tenho que começar? É na barriga. Ó, não sei quem você ainda não, mas ó, se prepara que aqui você vai ter que fazer de um tudo. Você vai aprender tudo, a dirigir e cozinhar. Inclusive, quanto mais a gente ensina essas coisas para os filhos, mais independentes eles ficam, tanto o homem quanto a mulher. Então, eu diria, Márcia, que a sua verdade possível para você era até onde você foi liberada, foi estimulada, foi capacitada. Nós não podemos brigar com aquilo que aconteceu, passou. Agora, a partir do momento que eu sei, aí eu não tenho o direito de fechar isso. Por isso que o não saber é protetivo, né? É com aquela pessoa que diz, não sei cozinhar, eu fico na piscina, na pérgola, pegando sol. Ai, que coisa boa não saber, né? Porque quem está sabendo está se matando lá, picando batata, cebola, está cozinhando, porque sabem fazer, né? O não saber te exime um pouco. E o saber, se você não faz, você pode ser covarde, você pode ser preguiçoso, né? Então, a partir do momento que você começa a abrir os olhos para alguma coisa, você sempre tenta assim, ó... Deixa eu ver se eu sinto algum cheiro aqui de patriarcalismo nessas histórias aqui. E aí você vai achar, e muito. Só que a gente também não pode, como eu falei, não posso fazer uma hermenêutica daquele texto daquela época, por quê? Porque naquela época as coisas se processavam assim. É tão assustador, como eu falei hoje lá no púlpito, né? Que primeiro coloca o Abrão recebeu boi, vaca, jumentos, porque ele deixou a Sara lá no harém do Farol, e no final está lá embaixo, e jumentas. Quer dizer, separa até jumento e jumentas diferentes no texto, até nos animais, né? Se tinha os jumentos eram melhores, vieram primeiro, né? Foram citados primeiro. Então, eu acho que é isso, é adquirir o óculos de gênero, andar com ele sempre, não dá mais para tirar. Eu acho que é igual quando você aprende uma língua nova, né? Por exemplo, o português, que é a nossa língua nativa, né? Maristela está em Portugal, fala português um bocadinho diferente, né? Um pouco mais giro, né? Mas, enfim, se a gente for morar em outro lugar na China, ficar 10 anos, né, sem falar português, se a gente voltar, a gente continua falando, porque entrou, enraizou. Então, eu diria o seguinte, a gente precisa deixar criar raiz, né? Fazer um grounding, um aterramento a essas ideias. Isso não é mimimi. Quem fala isso é porque é medroso. É medroso de viver um mundo muito mais gostoso, de mais divisão, de mais igualdade, de mais equidade. Conhecimento, né? Nossa, é tão mais gostoso, é mais... E outra coisa, eu acho também que os homens poderiam se sentir mais capazes em alguma coisa, né? Então, quando eles também se descobrem, na pandemia, muitos se descobriram capazes de fazer aquilo que nunca fizeram, é muito legal. Entendeu? Então, assim, acho que quando a gente adquire novas capacidades, desenvolve, é muito legal. Eu acho que nós estamos todas dentro da zona de desenvolvimento proximal, ou como gosta a Zoia Prestes, que é a melhor tradutora do Vygotsky, né? Zona do desenvolvimento iminente, né? Entre aquilo que eu sei e aquilo que eu posso chegar. Existe essa zona de você estar se transformando, se constituindo pelo outro, que faz uma mediação social com você, como hoje eu fiz na igreja, né? E estou fazendo aqui agora. Isso é uma mediação social, porque entre eu e o mundo, para entender o mundo, existe um outro humano que me explica esse mundo. Nós não tivemos, talvez, humanos que abrissem os nossos olhos para a questão de gênero. E agora a gente está tendo um pouco mais de fala. Muita gente ainda vai torcer o nariz. Muita gente ainda não vai gostar. Uma pena, ok. É a verdade possível que fala Lacan. Se não é possível para você, então fique com a sua verdade. Mas quem consegue assimilar e abrir, né, é mudança de mindset, na verdade. É fantástico. Eu acho que a gente ganha muito com isso, com certeza. Show. Tem umas perguntas aqui, não sei se é a hora das perguntas, ou se vocês querem. Posso falar? Posso Não, fazer na verdade, eu tinha uma coisa minha, assim, que eu sempre
Eu sempre fui muito questionadora nessa questão, principalmente da divisão sexual de trabalho em casa, né? Mulher faz isso, homem faz aquilo e tal. Isso sempre foi muito, me incomodou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava intrigada, pensando assim, poxa, quando eu chegar lá no céu, vou perguntar para Deus assim, por que ficou encarregada? A mulher ficou encarregada de tanta coisa. Por que a mulher ficou encarregada desse negócio da gravidez, de amamentar e tal? E o homem, né, ficou sem essa função, até a própria relação com o filho, né? A mulher engravida, o filho... E o homem parece que só vai ser pai lá quando o filho nasce. Então, isso é uma coisa assim, que sempre me intrigou. Não sei se você... Se tem alguma explicação assim, sociológica, né, para essa... Como que a mulher faz as pazes com a sua situação de criação, né? E como que ela luta, então, por igualdade, apesar de ter tanta diferença, digamos assim, natural entre o homem e a mulher. Eu não diria natural, mas biológica. Biológica, não exatamente. biológica, não natural. Houve um tempo, né, em que parir, né, gestar e parir era das deusas, né? O mundo inicialmente primitivo era das deusas. A gente tem várias Vênus, né, que estão nos museus antigos da pré-história, né? As deusas, as Vênus todas assim muito peitudas, muito bundudas, algumas barrigudas, né, gestando, porque como os povos eram nômades, eles não conseguiam se fixar em algum lugar, que eles iam atrás de comida, então de repente as mulheres apareciam grávidas, né? Então eles achavam que era uma coisa assim meio divina da mulher. Então a mulher era muito poderosa, era o matriarcado, era aquela que dava vida. Quando o homem se fixou e se tornou nômade, né? E não, desculpa, se tornou sedentário, não mais nômade, né? Ele começou a plantar e ele começou a observar os animais. E aí é que foi, né, a adaneira. Eles observaram que quando o boi ficava com a vaca engravidava. E quando o boi não ficava com a vaca não engravidava sozinha. Imagina que tenha sido a vaca, pouco, camelo, seja lá a jumento e o jumento, né? Qual é que o animal que tinha lá, enfim, observando os animais. Os homens observaram que ela só fica grávida quando ela encontra com o tal do macho que tem o pênis. Então, começou o falocentrismo, a importância do pênis, o pênis como aquele doador da vida. E o nosso gineceu, o nosso receptáculo, né, a nossa casa de receber seres humanos. Eu acho que é um grande privilégio para nós, mulheres, sermos portadoras da nave espacial, de algum lugar que vem esse bebê que aparece aqui e a gente põe no mundo. É fantástico, né? Amamentar também é um ato muito prazeroso. Mas nós não podemos esquecer que essa produção é de 2. E aí é muito cruel, por exemplo, quando uma mulher fica grávida e, por um acaso, ela quer abortar esse bebê, para quem, né, faz esse tipo de prática, se ela for pega, ela vai ser presa, porque isso é crime. Mas o homem não. Mas o homem fez com ela. Por que não prende os dois, então? Né? Você vê como é que o direito é machista, né? É uma coisa impressionante isso. A mesma coisa, a mulher está gestando, né? Então, assim, já que ela está com mais dificuldade de fazer as coisas em casa, o parceiro, né? Ou até a parceira, nós temos relações homoafetivas, que a mulher também é engravida por inseminação, precisa, então, dar conta desse entorno. Agora, a partir do momento que esse bebê nasce, né? Que a gente tem que encontrar um ponto de tangência entre um bebê idealizado e um bebê real, esse é o bebê nosso filho. Vamos, então, aí já é de igual para igual. Né? O pai pode banho, o pai pode trocar fralda, o pai pode dar mamadeira, ou mamão no peito, o pai põe para rotar. Agora, nós também, às vezes, alijamos o nosso parceiro. Muitas mulheres, na primeira noite que passam no hospital, querem ficar com mamãe. Mas mamãe não fez o neném. Mamãe, na hora do bem bom, não estava lá. E quem é o dono daquele bebê? Não é mamãe. É o papai, o seu marido. Né? Então, a gente devia passar a primeira noite já com o marido na maternidade. Hoje tem, inclusive, o alojamento conjunto, né? Que é o bercinho do bebê do lado da cama da mãe. Aquelas mães que têm o privilégio de estar em quartos e não em enfermarias que podem estar o marido presente, né? Mas as que estão em enfermaria, tão logo o marido vai visitar e vem para casa com esse filho e assume. Não precisa ter medo, o filho também é dele. É entregar. O homem pode ser meio grandão assim, mas assim, nós temos que saber que quem apresenta o mundo para o bebê é o homem. O homem carrega o bebê assim, ó, batendo assim, ó, meu filho, eu que fiz. Sou másculo, viril, forte.
Como é que nós carregamos o filho? Para nós, viramos aqui, meu filhinho da mamãe. Aí ele só vê aqui os pescoços da mãe, né? Pescoço cheio da mãe, só vê o batimento da mãe, não está vendo nada nem ninguém. Nós carregamos para nós. O homem carrega o bebê assim, ó. Ele mostra para as pessoas, é um prazer que ele tem, né? Então, a gente não pode também alijar, porque às vezes as mulheres alijam os homens dessa atividade. Não deixa ele pegar o bebê no colo, não deixa ele dar banho, não deixa ele cuidar. Ele tem que aprender, porque, inclusive, nós também não nascemos sabendo ser mãe. A gente vai aprender mesmo a ser mãe quando a gente tem um filho. Seja ele adotado, sócio-afetivo, inseminação artificial ou gerado biologicamente, né? Por relação sexual. Nós vamos aprender, na hora que nasce o bebê, o nascimento do bebê, o primeiro, o primogênito, é também o nascimento da nossa maternidade. Quando ele faz aniversário, eu sempre dou parabéns para o pai e para a mãe também, porque é o aniversário tem também deles de maternidade e paternidade. Né? Então, eu diria para você que esse aspecto é um aspecto maravilhoso, que dura pouco tempo, 9 meses, e que, a partir daí, a gente tem que cuidar de igual monta, né? E que já houve um momento que isso foi não um motivo de aprisionamento, mas um motivo de engrandecimento, de endeusamento da mulher. Depois, ficou tão sério que se criou até o ciclo de castidade, e as mulheres encapsuladas. Aqui nas fazendas de café no Rio de Janeiro tinha o quarto das virgens, que era aquele quarto sem janela, porque para as meninas não pular. Por quê? Porque a gente sabe, por isso até que os judeus gostam muito de dizer o que conta é o ventre judeu, né? No pismo, até tem nome de mãe, porque de mãe a gente sempre sabe de quem é, porque ela fica boajuda. E pai? Pai sempre é uma indicação. By the way, o filho é seu, tá? Só para te avisar. Hoje tem um teste de DNA, mas antigamente era uma indicação. É seu, né? Os homens sempre têm um pouco de dúvida, então eu acho até que eles demoram um pouquinho para entrar nesse jogo. Deixa eu esperar para ver a carinha dele mesmo. Parece, porque tem um nariz chato aqui do vovô, é meu. Né? Mas aí, a partir daí, vai seguindo. Eu acho difícil a gente assim, querer que o homem se envolva tanto na gravidez quanto a gente, porque ele não está sentindo, mesmo botando a mão, não é a mesma coisa. Mas depois que nasce, não. Eu diria que é um grande privilégio que Deus deu para a gente, né? Poder gestar, poder amamentar. Agora, de novo, quem gesta não amamenta nem por isso é pior, quem não gesta nem por isso é pior. São possibilidades, né? São opções na vida. Mas, tirando essa parte da maternidade, que tem essa diferença, eu acho que todo o resto pode ser igualmente compartilhado. Né? Todo o resto, homens e mulheres podem dividir e fazer as tarefas iguais. Não é justo que uma pessoa só fique sobrecarregada. Todo mundo sentadinho, tomando cerveja na varanda, no quintal, no puxadinho, e as mulheres lá se matando de fazer as coisas na cozinha. Então, sabe, a última a sentar, a última a comer, às vezes eles até abrem uma cerveja, um vinho, dividir, nem oferecem. Já estão tão acostumados, e a gente se coloca nesse lugar também. Não é nenhum problema você servir o outro, mas tem que ter um rodízio. Né? Hoje é a sua vez, vai lá, hoje você lava os pratos, hoje você cozinha. Muito legal, né? Até porque eu acho que a gente se descobre competente para fazer coisas. Cristina, tem uma pergunta aqui que eu não sei se vocês... Bom, fala aí, Elaine. Tinha uma pergunta... Eu só queria voltar um pouquinho na fala da Suzana, né? Quando ela fez a abordagem, né, das entregas, a entrega de Abraão, de Isaac, de Ló, das mulheres que à época eles pertenciam, né? E a gente está falando das esposas e das filhas. Na sua fala hoje, na parte da manhã, você fez uma exposição dizendo que aquela entrega, a entrega das mulheres, demonstrava um profundo... Assim, ok, uma questão, né, que a gente até entende pela dominação e era muito cultural, mas que aquilo revelava uma grande falta de confiança desses homens, né? Confiança de que Deus proveria, fosse o que fosse, né? E aí, assim, esse masculino com a falta de confiança, que obviamente era medo, né? A gente pode nominar o quanto eles foram tomados desse medo, o que vai ser de mim. Óbvio, não dá para saber isso, né? Mas me parece que, diante dessa circunstância, houve até uma aliança entre a mulher que lhes pertencia e esse homem na sujeição a essa estratégia pensada, né? Como a estratégia que há de proteger a nós dois, há de proteger ao nosso propósito, há de proteger aquilo que a gente, né,
tem a frente a viver e conquistar. Uhum. O que você pensa acerca disso, Cristina? Eu não acho que tenha havido uma aliança, eu acho que tem havido uma sujeição. Porque a aliança é aliança tríplice, né? Lá, os países lá do eixo se juntaram de igual para igual, né? Mercosul, os países entram de igual para igual. A aliança é de igualdade, não era igualdade. Eu acho que era uma submissão. Acho também que é extremamente humano a gente ter medo. E, inclusive, o medo é protetivo, né? Ter medo é bom. Estratégia. Eu só não posso ter medo demais, senão é covardia. Por isso que eu digo que a gente sempre tem que andar com duas virtudes de braços dados, né? A prudência e a coragem. Porque coragem sem prudência, eu vou fazer bravata. E prudência sem coragem, eu vou fazer covardia. Então, eu não posso ser covarde. Eu também não posso sair por aí fazendo bravata. Eu acho que Sara e Rebeca se submeteram. Elas não tiveram voz ativa. É isso, sim, meu senhor, vou fazer. Meu senhor, está tudo bem. Tanto que ela se refere ao marido como meu senhor. E era realmente o senhor dela, né? Acho que... Agora, quando se diz assim, ele pensou, talvez, o que poderia acontecer com ele. Tanto que ele diz, né? Eles me matarão, mas não matarão você, né? Claro que eu acho que ele pensou mais em si. E tinha um propósito que ele queria cumprir. Mas eu acho que é um pouco de fé, sim, pouco. Porque, você vê, o próprio Abimeleque sonhou. Então, Deus avisou. Ela é casada. Né? Os anjos lá, né, de Sodoma, eles produziram uma cortina para Ló sair de fininho com a família. Né? Então, assim, Deus realmente opera milagres. A gente tem, não é ter um pensamento mágico e ingênuo, mas assim, é ter fé, é ter acreditar, né? Que essas coisas vão se resolver, né? Eu tive uma crise de coluna essa semana, passei uma noite, especialmente, assim, uma noite inteira de muita dor. Eu diria que de 0 a 10 eu tive 11 de dor. Mas foi quando eu tive mais fé. Eu tinha certeza que ia se resolver. No dia seguinte, eu consegui, o chefe do INTO para me atender, me deu uma medicação adequada, fiz tudo que tinha que fazer, estou praticamente sem dor, mas com um pouco ainda, mas não demais. Né? De tanto ficar sentado, eu tenho trabalhado muito sentado. Tem sido um grande desafio. Então, assim, eu preciso crer, né, que a alegria vem de manhã, né? Que as coisas vão acontecer. Mas eu acho que é do humano ter medo, e ter um pouco de medo sempre é protetivo. Né? Realmente, eu não posso, uma pessoa tão destemida, é assustador. Eu e meu marido, mais uma equipe, né, de pesquisadores, fomos para a Antártica, né, o ano passado, acampamos 40 dias lá no gelo, em acampamento também na estação, estudando, né, as estratégias de enfrentamento, uma situação adversa como a Antártica, de frio extremo, isolamento, confinamento, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe, às vezes, que as pessoas têm uma adaptabilidade boa, uma confiança. Não vai dar certo, mesmo que choveu, mesmo que nevou, mesmo que... Mas também tem pessoas que se encapsulam e não dão conta dos desafios, entendeu? Então, assim, a gente tem resistência, a gente tem reatividade, a gente tem encapsulamento, tudo isso faz parte de uma resposta humana. Então, eles não estavam errados em ter medo, mas, assim, se eles foram tão escolhidos, né? Deus foi realmente tão prodigioso com Abraão, né? Que eu não sei se ele tinha o direito de duvidar tanto assim, poderia até ter se aconselhado. Como a gente, às vezes, se aconselha, tenta ouvir, né? O que será, né? Eu gosto muito, eu tenho aqui na minha folhinha, né? Eu tenho vou riscando os dias, aqui eu tenho esse quadrinho que eu ganhei de amigas do SEMA, né? Que é a senha, o QJF, que é o que Jesus faria. Eu, quando estou com um pouco de dúvida, eu sempre olho de meu o que Jesus vai, vou fazer assim. Isso é, para mim, um critério, é um bom para eu decidir. E de fato, eu acho que Jesus nunca faria. Não. Entregaria o corpo de Sara, né, para ser usado por um rei, porque o marido está com medo de morrer. Né? Vídeo que ele fez, inclusive, com a mulher adúltera. Adúltera? Todo mundo querendo apedrejar. Ele está lá na dele. Meu filho, tira a primeira pedra que não tem pecado. Todo mundo, de fininho, saiu, ficou ele e ela. Né? Ele jamais faria isso, jamais. Então, eu acho que ele realmente é o grande modelo que a gente tem que seguir. E os demais são modelos humanos. Né? Eu acho que Jesus é um modelo divino, que a gente vai sempre tentar chegar próximo, o mais próximo possível. Mas é muito difícil, né? Mas a gente tem que fazer cada dia, como diz o Badu, nanoconquistas.
né? É. Cada dia uma pequena conquista. Hoje, por exemplo, a nossa conquista foi botar os óculos de gênero. Nossa, se a gente puder sair daqui do Se a gente encontro conseguir botar o óculos de gênero junto com o óculos do que Jesus faria, né? Aí aí é uma visão Seria biônica. perfeito. Eu, inclusive, Márcia, eu ia comentar isso, né? Então, eu acho que a gente precisa ler mais a Bíblia com os óculos de Jesus, porque a gente lê a Bíblia de uma maneira muito superficial. Quantas e quantas vezes eu já li essa passagem e nunca me atentei para o fato de que Abraão estava entregando a sua mulher sem permissão, sexualmente falando, né? sexualmente falando, para que ela vivesse com outro homem, porque ele simplesmente teve medo. Né? Então, agora você, Cristina, falando de Jesus, né? O que ele fez quando trouxeram a mulher para ser apedrejada e em tantas outras situações, qual foi a postura de Jesus? Que então acho que a gente precisa ler mais a Bíblia com os óculos de Jesus, porque a gente lê a Bíblia muito superficialmente, estou chegando a essa conclusão. A gente lê anos e anos a mesma passagem, não consegue identificar uma série de coisas, e dentre elas, essa questão que é tão atual, que é a questão da valorização do ser humano, da mulher, da questão do preconceito, e tantas outras questões que a Bíblia está cheia, e a gente fala assim, nos heróis da Bíblia, mas os heróis da Bíblia estão cheios de heróis da Bíblia que cometendo cada coisa, que quando a gente vai olhar hoje, a gente sente medo desses heróis. Que herói é esse? Como é que ele fez isso? Né? Então, Suzana, quando essa proposta da Márcia de usar os dois óculos, eu vou usar, não sei se faço uma heresia aqui, mas dizer que o óculos de Jesus é o mesmo óculos de gênero. Show. O óculos de gênero é o óculos da igualdade. Da igualdade de oportunidades, da igualdade de condições, da aceitabilidade, da inclusão. Então, exatamente esse óculos que eu estou chamando de gênero, eu acho que é o mesmo óculos exatamente que Jesus usa. E é interessante, quando eu lembrei aqui da passagem da mulher adúltera, né, que Jesus ele age com óculos de gênero. Eu queria dizer para vocês, por exemplo, ela adulterou sozinha ou ela adulterou com um homem? Por que esse homem não estava em praça pública? Talvez esse homem fosse inclusive casado, não é? E por que ele também não foi lá receber as pedrinhas que ela ia receber? Vamos dividir as pedras aqui, ó. Metade para você, metade para mim. Não. Era só ela. Quer dizer, que sociedade é essa? Não é? De novo, aquilo que eu dei o exemplo da mulher que resolve fazer um aborto. Aí ela pode ser criminalizada e presa. Mas ela transou com esse homem. Por que ele também não vai ser? Porque só tinha a mulher adulta a ser apedrejada em praça pública e não o homem. Isso é machismo, isso é patriarcalismo. É disso que a gente não pode mais concordar. Né? O ideal é que a gente não tenha esse tipo de punição, é tentar ter um olhar da compreensão. Mas, assim, chama os dois, porque provavelmente esse homem que não aconteceu nada, talvez ele levasse uma outra mulher a adulterar também. Que não tivesse o mesmo tipo de encontro, porque quem teve um encontro privilegiado com Jesus foi a mulher adulta, não tem nome, né? Talvez se ela tivesse, seria lá, João e a mulher adulta, né? Tá bom. O João, eu não sei se ele resolveu fazer dar mais uns bordejos por aí e levar outras mulheres a serem apedrejadas, então também não adianta. É um trabalho que tem que ser conjunto, né? Eu gosto muito, assim, eu quero deixar muito claro que a minha proposta não é de exclusão dos homens, não. É ao contrário, de inclusão, que eles, homens e mulheres, caminham lado a lado, para e passo, né? Que homens possam fazer as mesmas coisas que mulheres, mulheres possam fazer a mesma coisa que homem. Ninguém é melhor do que ninguém. É só que nós estamos num grau de desvantagem muito grande. Então, a gente ainda tem que ter a nossa cota de tempo doméstico livre para nós, de lazer, de cuidado com os filhos. Tem que dividir mais. Esse negócio está assim, está num desbalanço. E tudo que está desbalançado não funciona bem. Por isso, às vezes, depois, né, no final do dia, às vezes o homem vem com aquela animação para transar, a mulher está esgotada. Eu sempre digo aos meus casais, se você quer transar bastante, faça o dia a dia da sua casa igualitário. Não é? Porque se você fizer a sua parte, rapidamente acaba o serviço doméstico, né? Ele se finda e ela vai estar mais descansada, vai estar mais interessada, porque quando você está com uma tripla jornada de trabalho, a primeira coisa que você quer é só ir para os braços de uma pessoa chamada Morfeu.
Você só quer ir para os braços de Morfeu. Você não quer mais ir para de ninguém. Olha, até queria, estou muito interessada, mas estou super cansada. Nem assim eles se dão conta que teriam que dividir. Então, a minha proposta é uma proposta humanitária, igualitária, inclusiva, de uma vida mais prazerosa e mais dividida. É tão simples, é tão pequena, é uma proposta tão assim básica, e com isso todo mundo ganha. Você vê que quando você faz um trabalho junto, cada um faz um negócio, a coisa sai como mágica. Agora, basta uma pessoa sozinha fazer tudo, ela vai ficar esfalfada. Ou, como diz no Rio Grande do Sul, esgualepada, né? Aí, minha filha, você esgualepada, você não vai querer saber de nada nem de ninguém, porque aí não dá certo. E com o mesmo desejo de eficiência, né? Porque tem isso também, né? A mesma motivação de eficiência, né? Que às vezes eu falo para o meu marido assim, se fosse lá no trabalho, ia sair 100%. Sim, não, é verdade. Aí a gente resgata aquela frase que eu disse antes, tudo que deve ser feito, merece ser bem feito. Claro. Né? Fazer de um ovo um omelete, um arroz um risoto. Sempre você pode apresentar o que você vai fazer para o outro com uma roupagem mais bonita. Claro. Né? É bacana, a gente tem que estar... outro dia, uma pessoa estava aqui em casa, você vai sair? Eu falei, não, vou atender. Oh, você está toda maquiada? Eu falei, claro, eu vou atender toda desgrenhada? Não, eu quero estar bonita, porque ainda mais que agora meu paciente só vê minha cara, né? Então, assim, oferecer uma flor, não é? Um fundo simpático. Imagina os livros todos desgramados, aquele negócio tudo assim. Nossa, mas dá até mal de ver. Ter uma coisa organizada, bonita, não é ter aquela neurose, né? De organização, de arrumação, mas assim, de novo, vamos tentar ser a nossa melhor versão de nós mesmos. Porque quando a gente se torna a melhor versão da gente mesmo, toda mulher vai querer ficar com seu parceiro ou parceira, todo homem vai querer ficar com seu parceiro ou parceira, nós teremos amigos, nós teremos familiares. Agora, quando a gente é chato, cri-cri, lamuriento, reclamão, papapá, o durão, grosseiro, ninguém quer ficar junto. Né? Então, essa coisa que você está trazendo, Maristela, assim, de ter o mesmo interesse em fazer em casa como você faria no trabalho, porque no trabalho a gente tem que dar o melhor, né? Eu acho bem feito, mas eu não diria nem só em casa. É ter a boa vontade com você mesmo, com o seu corpo, cuidar do seu corpo, cuidar dessa casa espiritual e física bem, cuidar do seu canto que você dorme, do seu quarto. Hoje em dia, ainda mais que nós estamos muito tempo em casa, tentem criar uma ambiência que seja suave, que seja boa para você, por mais simples que seja, né? O mais, assim, dentro do que você tem, o melhor possível dentro do que se tem. E a gente percebe o esmero com que as pessoas preparam as coisas para si e para o outro, né? Eu acho isso muito legal. Se você puder botar a mesa lá no quintal com uma toalhinha, né, dobrar um guardanapinho diferente, fazer que eu brinco sempre essa história do ovo omelete, o arroz ou risoto, faz, fica bonito, você aproveita, aproveitar a vida. Isso tudo que é dado para a gente, né? É uma dádiva, como diz, né? O presente é um presente de Deus, é um presente, né, da natureza tão exuberante, né? É cuidar, inclusive, eu acho até que esse cuidado ecológico, que está muito em moda, ele é mais do que necessário. Também faz bem para a nossa saúde mental. Isso também é cuidar da nossa casa, onde a gente se habita. Porque eu não sei se vocês se deram conta, todo lixo que a gente produz no planeta não sai dele. Ele continua aqui. Então, isso é uma loucura quando a gente pensa isso. Toda e qualquer besteira que a gente fizer vai ficar aqui, está aqui. Né? Então, como é que a gente também está cuidando dessa casa maior, que é a casa de todos nós? Gente, a gente já está falando há 1h40, vocês acreditam nisso? Olha isso! A gente tem mais uma pergunta do Eliseu, mas eu acho que eu vou printar e você responde depois, ou você quer responder? Você que sabe. Podemos responder a última pergunta e finalizamos. Então fala aí, Maristela. Não, então, né, porque isso, né, de um tema... de uma fala que você já falou, lá atrás, quando você fala em conceitos binários, cisgênero, etc., se você entende que nós devemos aceitá-los porque não nos cabe julgar as pessoas, ou porque Deus de verdade os aceita e não vê problema algum nessa definição? Eu gosto das perguntas do Eliseu, que eu respondo tudo igual para ele. Eu acho que é as duas coisas. É tudo igual, mulher que tem filho, mulher que não quer ter filho, está tudo bem. Eu acredito que todos nós, como eu disse antes, né, todos nós recebemos a arruá, o sopro da vida, né, que Deus dá.
Todos nós somos filhos e filhas de Deus, todos, todos. E Deus acolhe amorosamente todos nós. Seja lá como estivermos. Então, primeiro, eu acho que todo mundo realmente tem essa dádiva, né, de ser. E a segunda coisa, nós também não temos o direito de julgar. Então, as duas hipóteses que ele levantou, hipótese 1 e hipótese 2, eu diria que são as duas coisas. Nós não temos nada a ver com a vida dos outros, nós temos que aceitar o outro exatamente do jeito que ele é, do jeito que é a verdade possível para ele, né? De novo, né? Olha a trava que está no teu olho, né? Que Jesus falou, você está falando lá do graveto, do outro, olha a trava que está no nosso olho. Então, a gente sempre também vai ter um calcanhar de Aquiles, né? Nossa mamãe sempre deixou um lado vulnerável quando nos banhou no rio da imortalidade, sobrou um calcanhar mortal. Nós temos um calcanhar mortal, né? Como Aquiles tinha. Então, eu acho que a gente não tem o direito nenhum de julgar. E eu torno a dizer, eu acredito que todo mundo é filho de Deus da melhor maneira. E acho que Deus vai ficar um pouquinho chateado quando a gente resolve julgar as pessoas, quando a gente resolve não aceitar filhos que ele aceitaria. Como Jesus, que aceitou absolutamente todo mundo que passava de novo. O que Jesus faria? Acolhimento, não tenho dúvida disso. Seria amigo dessa galera inteira que está aí, né? E andaria com eles assim, numa nice, porque isso eu acho que isso é que é o verdadeiro amor cristão. Eu acho que amor cristão que faz acepção de pessoas, me desculpe, não é amor cristão. Amor. Amor cristão não faz acepção de ninguém. Caraca, meninas, eu quero dizer, olhando no olho de todas vocês, que foi crescimento para minha vida esse mês que a gente passou juntas aqui todos os domingos, que de verdade a fala de vocês, a contribuição de vocês, o olhar de vocês, assim, me ajuda a sair do lugar como mulher, como pessoa, como filha de Jesus, como irmã de Jesus, como amiga de Jesus e como pessoas discípula de Jesus, principalmente. Quero agradecer a cada uma de vocês por esse privilégio. Foi uma delícia de verdade, o mês acaba hoje, eu espero que futuramente a gente se encontre. Vamos tentar fazer um movimento onde a gente consiga falar mais sobre isso, porque conhecer e não se posicionar é covardia, né? Então, acho que a gente tem que mudar essa chave. Muito, 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 muito obrigada. Eu termino dizendo que em todas as falas foi muito dito. Uma frase nunca deixou de existir, que nós somos imagem e semelhança de Deus. E hoje a Cristina, de uma beleza sem igual, ela falou que todos nós temos um corpo. Todos nós temos um corpo. E esse corpo é templo do Espírito Santo. Então não cabe a ninguém violentar esse corpo. A ninguém. Um beijo grande para vocês. Dá um tchau. Vamos lá. Primeiro Elaine, depois Maristela, depois Suzana e para finalizar a Cristina. Eu quero assim pensar de experiência nesse tempo de um mês compartilhado, que pessoalmente eu me senti muito enxergada. Enquanto pessoa, enquanto mulher, eu me senti muito enxergada por todas as exposições e explanações, trazendo esse olhar do enxergar singular, né? Enxergada por esse ponto de vista da singularidade. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti muito humanizada junto ao coletivo. Uhum. Dentro do coletivo, essa percepção de humanização, de somos todos, somos todos, somos todos. Então, o ser enxergado dentro da singularidade, ser humanizada dentro do coletivo, para mim foi um privilégio. Muito, muito, muito obrigada. Opa. Eu também agradeço muito, eu aprendi muito, achei muito interessante que em todas as apresentações a gente ouviu sobre como nós, mulheres, podemos fazer por nós mesmas, né? Ressignificando nossas opiniões, nossos conceitos. Nós temos muito a fazer para mudar essa diferença, né? Esse gap
enorme que existe no posicionamento do homem e da mulher na sociedade, na igreja, na família. Achei muito legal. Cristina, você é um poço de Saber. De vida, de ensinamento. Jorra! Que jorra! Jorra, é incrível, é maravilhoso. As outras meninas também foram sensacionais. Mas eu acho bacana, porque eu presto muita atenção, porque você tem o óculos do gênero, e como eu sempre fui muito brigona com essas questões, eu acho legal porque você tem equilíbrio. O equilíbrio, teu equilíbrio, que é de ensinar a busca pela igualdade sem esquecer das diferenças estruturais do homem e da mulher. É muito bonito isso, você ensina muito bem isso, com amor. Obrigada. Obrigada, meninas, pela oportunidade que eu tive de estar aqui participando dessas delícias. Obrigada. Su. Eu também quero dizer para vocês da minha alegria de ter participado hoje e muito feliz pelo mês de março na nossa CPBT. Foi um mês maravilhoso para nós mulheres. Aprendi muito, me senti enxergada, acolhida, abraçada, valorizada. Nossa, ganhei óculos novos. Acho que ganhei muitos óculos novos, porque muitas questões para mim, elas assim ficaram tão esclarecidas, e é tão bom quando a gente aprende, né? O saber nunca é demais. A gente sempre tem espaço para colocar saber dentro da gente. É sempre oportuno a gente olhar aquilo que eu pensava até agora com o que eu aprendi hoje e a maneira como eu vou agir amanhã, dentro daquilo que eu aprendi. Eu não vou jogar fora aquilo que eu sabia, porque nem tudo estava errado, nem tudo era imprestável, mas o novo veio e a gente vai fazer uma junção e vai viver uma vida diferente, vai ter um olhar diferente. Então, nessa questão da mulher, principalmente, assim, dentro da Bíblia, né? Porque é muito difícil falar isso nas igrejas, é muito legal conversar sobre essas coisas lá fora. Fora da igreja, no ambiente de trabalho, no meu ambiente, que é um ambiente escolar, né? Então é muito fácil bater esse papo, mas dentro da igreja ainda tem muito preconceito em se falar de determinados assuntos, e eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, né? E colocar os óculos de Jesus e examinar a Bíblia de uma outra maneira, ter um olhar mais profundo e mais profundo mesmo, né? Com questões que estão colocadas lá, com questões interpretativas. Enfim, Cristina, eu quero dizer para você que cada vez mais a minha admiração por você cresce. Eu tenho te acompanhado. Eu vou lá no YouTube, estou ouvindo tudo que você tem feito, postado lá. Estou sendo assim, uma seguidora fiel e está sendo muito bom. Foi muito bom participar hoje. Minha única participação é justamente com você, me senti honrada e muito agradecida. Agradecer a Márcia pelo convite, agradecer a Maristela, Elaine, as amigas queridas e companheiras Supergirls. Muito bom muito bom mesmo poder compartilhar esse momento aqui com vocês, maravilhoso. Minhas queridas amigas, eu não vou falar mais, porque já falei demais, minha palavra é gratidão, é uma palavra que a gente, graças a Deus, resgatou e usa até bastante, eu acho ótimo, não acho uma palavra batida, não, é uma palavra que tem que ser da ordem do dia, né? Gratidão pelo convite, pela confiança, né, de fechar esse ciclo que foi tão importante, com 3 mulheres fantásticas que falaram antes do que eu e que eu aprendi tanto com elas também, né? Foi muito bom. Agradecer também o Badu e o Davi, né? pelo espaço que abrem, né? Já que são eles os pastores dessa igreja, né? Para estarmos aqui todas juntas. Dizer da alegria de estar hoje, especialmente com vocês, são pessoas que eu tenho um carinho enorme, né? E todo mundo que nos acompanhou e que, quem sabe, depois no futuro também vai ver lá no YouTube, né? Eu quero deixar também o meu contato do Instagram, porque às vezes eu faço algumas lives, pode ser que interesse vocês, então o meu contato é @doutora Cristina Werner. Doutora por extenso, Cristina Werner, o Werner é com W.
Quando eu entrei, já tinha umas 8 ou 10 Cristina Werner, quem fez a rede achou melhor botar dessa maneira. Enfim, então, de maneira que eu estou lá, tem sempre umas lives, às quintas-feiras eu costumo fazer com pessoas que me convidam, eu jogo tudo na quinta-feira. Então, quem sabe a gente pode continuar dialogando. E a minha frase, eu vou terminar com uma frase de Saramago, português, em homenagem a Maristela. Está em Portugal, o Prêmio Nobel da Paz, uma pessoa incrível, e ele tem uma frase linda, e com ela eu vou encerrar, que diz assim: se podes ver, olha, se podes olhar, repara. Que a gente possa olhar, ver e, especialmente, reparar nas nossas relações que a gente está vivendo.